Lembra daquele ursinho de pelúcia que era o seu maior companheiro? Você dormia com ele, assistia filme com ele, visitava a vovó com ele. A vida era tão mais bela e segura com o ursinho por perto, né? Mas um dia você precisou dar adeus e isso foi uma tragédia. Tá, mas você se recuperou e sobreviveu, né? Ah, eu não sei não, hein? Porque você provavelmente é super apegado ao seu celular, à sua casa, ao seu carro, à sua mochila preferida, enfim. O que a psicologia e a biologia têm a dizer sobre esse apego? Será que ele faz mal ou só muito mal? Muito mal, muito mal. Eu sou desapegado. Cara, como essa frase soa maneira, né? Porque assim, você já deve ter reparado que o desapego soa quase como um superpoder. Por exemplo, não tá nem aí pra mim? Beleza. Oi? Vai me dar um pé na bunda? Você acha que isso me preocupa? Meu cachorro quebrou a pata? Oh, meu Deus do céu, tadinho, será que ele tá bem? Pois é, apesar de soar super cool, a indiferença não se sustenta porque todos nós somos apegados a alguma coisa. Mas e aí, será que isso é preocupante? Olha, vamos começar direito, né? Antes da gente responder essa pergunta, ou tentar responder, sei lá, deixa eu te contar porque, dentre milhares de assuntos que a gente poderia falar, o apego é o foco central do nosso papo de hoje. Porque eu quis. Tá bom, é por isso também, mas assim, existe um outro motivo. Seguinte, essa semana eu assisti ao filme The House, disponível na Netflix. E essa obra narra 3 histórias diferentes em 3 épocas diferentes, mas com a mesma protagonista, uma casa. Só que essas narrativas mostram o apego que os moradores têm por esse lugar e como essa obsessão é capaz de destruir as suas vidas. E assim, depois de ver tanto sofrimento, uma pergunta surge naturalmente. Até que ponto o apego faz bem? Eu, sinceramente, não sei. Então, como o apego pode significar coisas diferentes para cada um de nós, bora pro Google tentar entender qual é o verdadeiro significado dessa palavra. Número 1. Dedicação constante e excessiva a algo. Número 2. Ligação afetuosa, afeição, estima. Repara o seguinte, o próprio dicionário nos dá uma definição negativa e outra positiva para a palavra apego. Ou seja, de um lado nós temos o excesso, que obviamente faz mal, e do outro a afeição, que é algo lindo. Resumindo, não adiantou de nada ter visto a definição, porque a gente segue sem saber se apego é algo bom ou ruim. Mas calma, porque ainda não é o fim do mundo, já que a psicologia nos revela algo bem interessante a esse respeito. Logo após a Segunda Guerra Mundial, o psicanalista John Bowlby entrou em contato com crianças órfãs e sem lar, buscando entender como o vínculo entre mãe e filho era desenvolvido e como isso afetava o futuro da criança. Dessa pesquisa, ele criou a teoria do apego, que sugere que os seres humanos tendem a buscar de forma instintiva relações que poderiam criar vínculos que seriam úteis para si próprio e para o outro. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Qual é o impacto disso? Seguinte, um bebê necessita de um adulto para satisfazer as suas necessidades básicas, certo? Logo, a criança se apega instintivamente a essa figura que a protege, a alimenta, enfim. E para manter essa relação, o bebê se comunica através do riso, do contato visual e do choro. E adivinha só o que tende a acontecer com as crianças que não possuem esse vínculo na primeira infância? Elas podem se tornar adultos agressivos, depressivos e desenvolver outros problemas psicológicos. Ou seja, tá tudo certo, pode comemorar, o apego faz bem, é essencial e a teoria do John Bowlby tá aí para comprovar tudo. Então, como é que eu posso te falar isso? É que, não, na verdade não é bem por aí. Porque a teoria do apego diz que esse vínculo é benéfico principalmente na infância. E assim, se eu puder dar um chute, eu diria que essa fase já passou pra você. E vamos ser sinceros, será que realmente vale a pena todo o sofrimento que o apego te traz? Porque lembre-se, as lágrimas que você derrama com o fim de um relacionamento, a raiva que te dá quando você perde algo de valor, enfim, todos esses sentimentos são reflexos do apego que você tem às coisas. Olhando por esse lado, parece que é melhor fazer as malas e levar uma vida solitária nos confins do mundo. Pelo menos você vai poder tirar onda de uma pessoa desapegada. Mas calma aí, pode ficar tranquilo, porque nada é tão ruim que não possa piorar. E por isso, vale a pena a gente descobrir o que a biologia pensa sobre o apego. Lembra que na 7ª série a sua professora te ensinou sobre relações ecológicas? Aquele lance de comensalismo, canibalismo, mutualismo, enfim. Seguinte,
seguinte, as relações ecológicas são interações que ocorrem entre seres vivos. Elas podem ser classificadas em intraespecífica, no caso de seres de uma mesma espécie, e interespecífica, quando ocorre entre indivíduos diferentes. Vamos levantar? Alô? Bom dia, bom dia. Eu tô de brincadeirinha, você não vai ter que passar por esse trauma de novo. O que você realmente precisa saber é que dentro das relações ecológicas existem as interações harmônicas e as desarmônicas. Nas harmônicas, ninguém se prejudica, e nas desarmônicas, pelo menos um indivíduo leva a pior. E é nisso que nós temos que focar para descobrir se o apego faz mal ou mal. Eita, calma aí, confundi tudo. Na verdade é o seguinte, é nisso que a gente tem que focar para descobrir se o apego faz mal ou só destrói. Enfim, um clássico exemplo de relação harmônica é o mutualismo entre a abelha que leva o pólen e se beneficia do néctar e a planta que, com isso, garante a sua reprodução. Por outro lado, a relação desarmônica mais famosa é o parasitismo com, por exemplo, o piolho e a gente. Ou seja, recapitulando rapidamente tudo que nós vimos até aqui. De acordo com um confiável Google, apego pode significar excesso, o que é péssimo, mas também pode significar afeição, o que é maravilhoso. Segundo o psicanalista John Bowlby e a sua teoria do apego, esse vínculo, especialmente na infância, faz um bem danado. E a biologia nos diz que a sua relação de apego é boa ou não, dependendo do fruto que cada indivíduo colhe. Beleza, olhando agora, a gente pelo menos tem um quadro muito mais completo sobre o apego, certo? Ou seja, tudo se resume à seguinte pergunta: você é um parasita ou uma pessoa do bem? Seria interessante se fosse simples assim, mas eu acho que a gente ainda precisa de mais informação para poder responder, né? Porque repara o seguinte, um dos maiores perigos do apego é que ele nos dá um falso senso de identidade e, consequentemente, isso nos traz sofrimento. Por exemplo, eu imagino que você tenha um time de futebol e quando alguém fala mal desse time, você se sente diminuído, se sente ofendido de alguma forma, não é? E por quê? Porque você vinculou a imagem que você tem de si próprio à imagem do time. E isso é curioso, né? Ou seja, a outra pessoa não falou mal de você e nem te ridicularizou. A única coisa que ela fez foi sacanear o teu time. E por que isso nos machuca tanto? Por conta do apego. E assim, esse lance do time foi só um exemplo entre vários outros. Você poderia ser apegado a uma marca de roupa, a um filme, a um carro, sei lá, tanto faz. O fato é que sempre que você acredita que essas coisas refletem quem você é, você cria sofrimento desnecessário. Tendo dito isso, pode continuar torcendo pro Mengão sem problema algum. Tá, mas assim, é claro que existe o outro lado da moeda, né? Ou seja, o apego pode até fazer mal nesse sentido, mas como é que eu não vou me apegar às pessoas que eu amo? Quer dizer que eu tenho que cortar o vínculo com a minha família e amigos só pra eu não correr o risco de sofrer depois? Não, na verdade você não precisa fazer isso. Tá, mas então, e aí? Apego faz bem ou faz mal? De forma simples e objetiva. Depende. Pois é, e sabe por quê? Porque você precisa avaliar a relação que você tem com as coisas. Elas são harmônicas ou desarmônicas? Ou seja, você ou alguma outra pessoa está sendo prejudicada por conta do apego excessivo? Bom, se a resposta for sim, então, é claro, o apego faz mal. Caso contrário, ele não tem problema algum. Agora, você está sentindo esse gostinho amargo? Parece que mesmo depois de ter visto a definição do apego e o que a biologia e a psicologia pensam sobre o assunto, ainda assim falta alguma coisa, né? Pois é porque falta mesmo. Nós não levamos em consideração uma coisa essencial. Aliás, talvez o elemento mais importante para poder tomar uma decisão a esse respeito. Sabe qual? Como as pessoas enxergam o apego. Por exemplo, o Eckhart Tolle nos oferece uma sugestão super interessante. Ele diz o seguinte: como você abre mão do apego às coisas? Nem tente, é impossível. O apego às coisas desaparece sozinho quando você desiste de tentar se encontrar nelas. Viu só como é que isso está conectado com o que a gente falou? Mas vamos ser sinceros, o que seria do nosso papo sem recorrer ao estoicismo, né? Portanto, eu separei duas frases do filósofo Epicteto que, olha, não são lá das mais fofas, mas possuem um bocado de sabedoria. Ele fala o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ih, não, calma aí, eu confundi tudo. Quem disse isso foi a minha avó. Epicteto, na verdade, falou que, no que toca todas as coisas que promovem alegria ou entretenimento, ou as coisas úteis, ou as que são objeto de afeição, lembra de dizer a título de acréscimo do que se tratam.
principiando pelas mais ínfimas. Se gostas de um jarro, diz, gosto de um jarro, pois se acontecer dele se quebrar, isso não te perturbará. Se beijas teu próprio filho ou esposa, diz que beijas um ser humano. Com efeito, nesse caso, se ele morrer, não te perturbarás com isso. Tá vendo só? Eu disse que ele falava sem medo. Mas tá pensando que para por aí? Nada disso. Dá só uma olhada nessa outra frase dele sobre apego. Jamais digas acerca de qualquer coisa, eu a perdi, mas eu a restituí. O teu filho morreu, foi restituído. Tua mulher morreu, foi restituída. Fui despojado de minha propriedade rural. Muito bem, isso também foi restituído. Mas foi um patife que a despojou de mim. Mas que importância tem para ti aquele que por meio do qual o doador quis a sua restituição? Enquanto a ti foi dada, cuida dela como algo que te é estranho, tal como agem os viajantes em relação à estalagem. Ou seja, tá percebendo que isso nos faz retornar ao início de tudo quando a gente analisou os dois significados da palavra apego? Portanto, veja só, se o seu apego se encaixa na primeira definição, dedicação constante e excessiva a algo, então meio que tem tudo para dar errado e te trazer sofrimento. Agora, se por outro lado o seu apego é sinônimo de ligação afetuosa, afeição, estima, então, ao que tudo indica, parabéns, você não é um parasita. Beleza, mas aqui, se você ainda segue inquieto ou inquieta a respeito desse tema, eu sugiro que você assista ao filme The House. Se bem que pode ser que ele só confunda mais ainda a sua cabeça. Ah, quer saber? Faz o seguinte então, me diz aqui embaixo o que você pensa sobre apego. Pra você isso faz bem, faz mal, como é que é? Não sabe? Então beleza, deixa um like aqui no vídeo que tá tudo certo. Enfim, espero que o conteúdo tenha te ajudado de alguma forma.